Quando o empresário chegou em casa após o pior dia de sua carreira, nunca imaginou que sua empregada seria quem mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O elevador do prédio comercial subiu lentamente até o último andar, cada segundo, parecendo uma eternidade para André Ramos. Ele massageou as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça que martelava há horas. A reunião havia sido um desastre completo. 3 meses de preparação, dezenas de apresentações revisadas e no final o investidor principal simplesmente se levantou e disse que não via potencial no projeto. 3 milhões de reais. Era esse o valor que escorreu pelos seus dedos naquela tarde. André abriu a porta do seu apartamento com mais força do que o necessário, o som ecoando pelo hall de entrada. O ambiente estava impecável como sempre, mas algo diferente pairava no ar. Um aroma suave de lavanda misturado com o cheiro de limpeza recém-feita. "Boa noite, Sr. André." A voz doce o fez parar imediatamente. Marielle apareceu na entrada da sala, ainda vestindo seu uniforme azul marinho, os cabelos castanhos presos em um coque baixo que deixava escapar alguns fios rebeldes ao redor do rosto. Ela segurava um pano de limpeza nas mãos e sorria com aquela gentileza natural que o havia impressionado desde o primeiro dia. Marielle. André olhou o relógio no pulso. "São quase 8 da noite. Você não deveria ter ido embora há horas?" Ela baixou os olhos, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Eu quis deixar tudo perfeito para o senhor. Sei que hoje tinha uma reunião importante e pensei que gostaria de chegar em casa e encontrar tudo organizado." André sentiu algo se movimentar em seu peito. Uma mistura de gratidão e uma estranha vulnerabilidade que não conseguia explicar. Em pouco mais de um mês trabalhando para ele, Marielle havia demonstrado uma atenção aos detalhes e um cuidado pessoal que ia muito além de suas obrigações profissionais. "Você não precisava..." começou ele, mas foi interrompido pelo olhar atento dela. "O senhor parece cansado. A reunião não foi boa?" André soltou um riso amargo, afrouxando a gravata. "Você tem um talento para perceber essas coisas, não é? Minha mãe sempre dizia que eu leio as pessoas como livros abertos." Marielle hesitou por um momento. Depois perguntou suavemente: "Posso preparar algo para o senhor? Um chá, talvez? Ou..." Na verdade, André a interrompeu, uma ideia surgindo em sua mente. "Você gostaria de tomar um vinho comigo?" Os olhos de Marielle se arregalaram levemente. Sr. André, eu não sei se seria apropriado." "Por favor, esqueça que sou seu chefe por algumas horas." André já estava caminhando em direção à adega. "Hoje foi um dia terrível, e eu realmente não quero ficar sozinho com meus pensamentos. Você me faria um favor enorme." Marielle ficou em silêncio por alguns segundos, mordendo o lábio inferior. Um gesto que André achou inexplicavelmente encantador. "Se o senhor tem certeza..." "Tenho." André já estava escolhendo uma garrafa. "E por favor, pode me chamar apenas de André, quando estivermos assim, conversando. O senhor me faz sentir como se tivesse 80 anos. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Marielle. "Está bem, André." O nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais real. André sentiu uma pequena corrente elétrica percorrer sua espinha enquanto abria a garrafa de Malbec. Eles se acomodaram na sala de estar, André afundando no sofá de couro, enquanto Marielle se sentava na ponta da poltrona, ainda um pouco tensa. Ele serviu o vinho em 2 taças, notando como ela segurava a sua com cuidado, como se fosse feita de cristal frágil. "Então," André disse, tomando um gole generoso, "me conte sobre você, Marielle. Além do trabalho aqui, o que mais faz?" "Bem, eu estudo." Ela tomou um pequeno gole, seus olhos se iluminando. "Estou terminando um curso técnico de massoterapia." "Massoterapia?" André se inclinou para a frente, genuinamente interessado. "Sempre achei isso fascinante. É uma área que está crescendo muito." "É verdade. As pessoas estão cada vez mais estressadas, precisando de formas naturais de relaxar e cuidar do corpo."
Marielle parecia mais confortável agora, falando sobre algo que claramente a apaixonava. Aprendi sobre anatomia, diferentes técnicas de massagem, aromaterapia. É incrível como o toque certo pode transformar completamente o estado de uma pessoa. Andrea observou enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam de entusiasmo, como suas mãos se moviam graciosamente para ilustrar seus pontos. Havia uma paixão genuína ali, uma dedicação que ele raramente via em pessoas tão jovens. É porque escolheu trabalhar como empregada doméstica. Não me entenda mal, apenas curiosidade. Marielle sorriu, um toque de melancolia em sua expressão. Preciso pagar o curso e me sustentar. Meus pais não têm condições de me ajudar, então trabalho durante o dia e estudo à noite. Espero que em alguns meses possa abrir meu próprio consultório. Isso é admirável. André sentiu uma onda de respeito por ela. Poucos têm essa determinação. Conforme as horas passavam e o vinho fluía, a conversa se tornou mais profunda e íntima. André se viu contando sobre sua infância difícil, sobre como construiu a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia nos primeiros anos. Marielle compartilhou suas dificuldades financeiras, os sacrifícios que fazia para estudar, seus sonhos de ter um futuro melhor. Sabe o que mais me frustra sobre hoje? André disse já na terceira taça, as palavras saindo mais soltas. Não é nem o dinheiro perdido. É a sensação de que talvez eu não seja tão bom nisso quanto pensava. Às vezes sinto que toda essa pressão, todo esse estresse... Para quê? Isso não é verdade. A voz de Marielle foi firme, surpreendendo-o. Ela havia se movido para o sofá durante a conversa, agora sentada mais próxima dele. Você construiu uma empresa do zero. Tem funcionários que dependem de você. Uma reunião ruim não define quem você é. Andrea olhou. Realmente a viu. O vinho havia relaxado. Suas feições. Seus cabelos estavam um pouco soltos do coque, e seus olhos castanhos brilhavam com sinceridade. Havia algo magnetizante nela, uma combinação de doçura e força que o fascinava. Como você consegue ser tão positiva? Trabalha o dia todo, estuda à noite, luta para realizar seus sonhos e ainda tem energia para consolar um chefe rabugento. Marielle riu, um som musical que o aqueceu por dentro. Talvez porque acredito que as coisas ruins passam, mas as boas também. Então é melhor aproveitarmos os momentos bons quando eles aparecem. E este é um momento bom? Os olhos deles se encontraram, e por um instante prolongado, algo passou entre eles. Uma centelha, uma compreensão silenciosa que fez o ar parecer mais denso. Marielle não desviou o olhar desta vez. Ela sussurrou. Era quase meia-noite, quando André mencionou a dor no pescoço e nos ombros que o incomodava há semanas. Deve ser toda essa tensão acumulada, ele disse rolando os ombros desconfortavelmente. Você sabe, Marielle disse, o vinho dando-lhe coragem. Eu poderia... Quero dizer, se você quiser, eu poderia fazer uma massagem. É parte do meu treinamento. André parou com a taça a meio caminho dos lábios. Você faria isso? Claro, uma massagem relaxante é exatamente o que você precisa depois de um dia como hoje. O coração de André acelerou, mas ele tentou manter a voz casual. Se não for incômodo para você, nenhum incômodo. Na verdade, seria bom praticar. Marielle se levantou, um pouco instável pelo vinho. Você tem algum óleo? Ou loção hidratante serve? André indicou o banheiro da suíte master e Marielle voltou alguns minutos depois com um frasco de loção. Seria melhor se você tirasse a camisa, ela disse, suas bochechas corando ligeiramente. André hesitou por um momento, depois começou a desabotoar a camisa social. Marielle preparou o ambiente, diminuindo as luzes e colocando uma música suave no som ambiente. Quando ele se virou sem camisa, ela engoliu em seco. André era mais musculoso do que parecia vestido, seu tórax definido resultado de anos frequentando a academia. Deite-se de bruços no sofá, ela instruiu, sua voz profissional mascarando o nervosismo. André obedeceu, apoiando a cabeça nos braços. Marielle aqueceu a loção entre as palmas
e começou a massagear seus ombros com movimentos seguros e precisos. Seus dedos encontraram os pontos de tensão com facilidade, aplicando a pressão certa para dissolver os nós musculares. Você tem mãos mágicas, André murmurou genuinamente impressionado. Obrigada, Marielle sorriu ganhando confiança. Suas mãos desceram pelas costas dele, trabalhando cada músculo com cuidado e técnica. O vinho havia relaxado suas inibições, e ela se permitiu admirar a pele aquecida sob seus dedos, a forma como os músculos reagiam ao seu toque. André fechou os olhos, perdendo-se na sensação. Fazia tanto tempo desde que alguém o tocara com tal cuidado, tal atenção. Não era apenas a técnica da massagem, era a intenção por trás, a gentileza, a conexão que sentia crescendo entre eles. Depois de 20 minutos, Marielle começou a trabalhar o pescoço e a base do crânio. André virou a cabeça ligeiramente e seus olhos se encontraram. A proximidade era intensa. Ela inclinada sobre ele, seus rostos a poucos centímetros de distância. Melhor? Ela perguntou suavemente. Muito melhor, ele respondeu, sua voz rouca. Sem quebrar o contato visual, André se virou lentamente, ficando de frente para ela. Marielle não se afastou. Suas mãos ainda estavam em seus ombros e agora ele podia sentir sua respiração em seu rosto. Marielle, ele começou, mas ela balançou a cabeça levemente. Não fale, ela sussurrou. O primeiro beijo foi tentativo, suave. Uma pergunta silenciosa que foi respondida quando ela se inclinou para mais perto. O segundo beijo foi mais profundo, mais urgente. Anos de solidão e desejo reprimido explodindo entre eles. As mãos de André subiram para o rosto dela, os dedos se entrelaçando em seus cabelos soltos. Marielle se deixou derreter contra ele, todas as barreiras profissionais, todas as hesitações se dissolvendo sob a intensidade do momento. Tem certeza? André murmurou contra seus lábios. Tenho, ela respondeu, e havia uma determinação feroz em sua voz que o surpreendeu. Eles se moveram para o quarto como se estivessem em transe, mãos explorando, lábios se encontrando, o mundo exterior deixando de existir. A noite se desenrolou em uma sinfonia de sussurros, carícias e paixão descoberta, dois corações solitários finalmente encontrando consolo um no outro. O primeiro raio de sol filtrou pelas cortinas do quarto, despertando Marielle lentamente. Por um momento ela não conseguiu se situar. A cama era grande demais, os lençóis muito macios, o travesseiro tinha um aroma masculino que não reconhecia. Então, a memória voltou como uma onda, e ela sentiu o sangue subir ao rosto. André estava deitado ao seu lado, um braço possessivamente ao redor de sua cintura. O rosto relaxado no sono. Ela estudou suas feições à luz suave da manhã. A linha forte da mandíbula, os cílios escuros, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente, mesmo dormindo. O que ela havia feito? Marielle tentou se mover cuidadosamente, mas André resmungou no sono e a puxou mais para perto, enterrando o rosto em seus cabelos. O gesto foi tão íntimo, tão natural, que seu coração disparou. Ela havia cruzado uma linha que nunca poderia ser desfeita. Era sua empregada, ele era seu chefe, e agora? O que eram agora? Enquanto permanecia imóvel em seus braços, Marielle se permitiu por alguns minutos preciosos imaginar que aquilo poderia ser mais do que apenas uma noite, que talvez, apenas talvez, algo real pudesse nascer daquele momento de loucura e paixão. Mas quando André começou a se mexer, sinalizando que logo acordaria, a realidade voltou a bater com força total. Ela era Marielle Teixeira, uma mulher simples que limpava casas para pagar os estudos. Ele era André Ramos, um empresário milionário cujo mundo era completamente diferente do dela. E agora teria que enfrentar as consequências do que haviam feito. André abriu os olhos lentamente, uma sensação de bem-estar invadindo seu corpo antes mesmo de estar completamente consciente. Fazia anos que não acordava tão relaxado, tão completo. Quando seus sentidos se aguçaram, ele percebeu o peso delicado em seu braço, o aroma doce de cabelos femininos contra seu rosto.
a respiração suave contra seu pescoço. Marielle. A memória da noite anterior voltou em ondas. Primeiro as lembranças suaves da conversa e do vinho, depois as mais intensas da massagem que se transformou em algo muito mais íntimo. Ele se permitiu alguns momentos preciosos apenas observando-a dormir, admirando como ela parecia ainda mais jovem e vulnerável na luz suave da manhã. Quando Marielle começou a se mexer, André fingiu ainda estar dormindo, curioso para ver sua reação. Ele a sentiu enrijecer ao se dar conta da situação. Notou a forma como sua respiração se alterou, tornando-se mais rápida e superficial. "Bom dia", ele murmurou suavemente, abrindo os olhos para encontrar os dela, grandes e preocupados. Bom dia", Marielle respondeu, sua voz rouca de sono e embaraço. Ela tentou se afastar, mas André apertou gentilmente o braço ao redor dela. "Não precisa fugir", ele disse, estudando sua expressão. "Você se arrepende?" Marielle fechou os olhos, como se a pergunta fosse dolorosa. "É complicado." "Por quê?" "André." Ela suspirou, finalmente conseguindo se sentar na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. "Eu trabalho para você. Isso não deveria ter acontecido." André se apoiou no cotovelo, observando-a. Havia algo devastadoramente lindo na forma como a luz da manhã iluminava sua pele, como seus cabelos caíam em ondas bagunçadas sobre os ombros. Mas aconteceu. E foi incrível. O rubor que subiu pelo pescoço de Marielle foi resposta suficiente para confirmar que ela também havia sentido a magia da noite anterior. Mas ele via o conflito em seus olhos. "Eu preciso ir", ela disse, procurando suas roupas pelo chão. "Já está tarde, você tem compromissos, eu tenho aula." "Marielle, espera." André se levantou, vestindo rapidamente uma bermuda. "Vamos conversar sobre isso." "Sobre o quê?" Ela já estava vestindo a roupa íntima, evitando olhar diretamente para ele. "Sobre como eu me aproveitei da situação, sobre como cruzei todos os limites profissionais." "Você não se aproveitou de nada", André disse firmemente, caminhando até ela. "Nós dois queríamos que isso acontecesse." Marielle parou de se vestir, segurando a blusa contra o peito. "Você é meu chefe, André. Você tem poder sobre mim, sobre meu emprego, sobre meu sustento. Como posso ter certeza de que... De que o quê? De que isso não foi apenas impulso? Carência? Uma noite que você vai querer esquecer?" A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de André. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. "Marielle, olha para mim." Quando ela relutantemente levantou os olhos, ele continuou. "Ontem à noite não foi apenas sobre sexo. Você sabe disso. A conexão que sentimos, a forma como conversamos por horas, isso não é algo que acontece toda noite. Mas e agora?" As lágrimas ameaçavam transbordar de seus olhos. "Como vamos trabalhar juntos depois disso? Como vou conseguir te olhar e não lembrar? Como você vai conseguir me ver como funcionária e não como a mulher por quem estou me apaixonando?" As palavras saíram antes que André pudesse filtrá-las, mas no momento em que as disse, soube que eram verdadeiras. Marielle arregalou os olhos, claramente chocada. "André, não o quê? Não posso me sentir assim. Não posso reconhecer que você é especial. Não pode complicar as coisas dessa forma." Marielle terminou de se vestir rapidamente. "Eu preciso deste emprego. Preciso terminar meu curso. Não posso me dar ao luxo de fantasias românticas que vão acabar me machucando." André sentiu uma pontada de dor ao perceber como ela via a situação, como uma fantasia, algo temporário e potencialmente destrutivo. E se não for uma fantasia? Marielle parou na porta do quarto sem se virar. Então seria ainda pior, porque pessoas como nós não acabam juntas na vida real. Pessoas como nós? Você sabe do que estou falando. Finalmente ela se virou, e havia uma determinação dolorosa em seus olhos. "Você é André Ramos, empresário de sucesso, morador, de cobertura. Eu sou Marielle Teixeira, que limpa casas para sobreviver. Em algum momento você vai perceber isso e... E o quê? E vai se cansar de brincar de Cinderela."
Com essas palavras, Marielle saiu do quarto, deixando André sozinho com o eco de suas palavras e a sensação de que algo precioso estava escorregando por entre seus dedos. Marielle passou o resto da manhã em estado de piloto automático. Tomou banho em casa com água fria, tentando acordar completamente e lavar o perfume de André de sua pele. Vestiu sua roupa mais formal para a aula, como se criar uma armadura de normalidade pudesse protegê-la dos sentimentos confusos que a assolavam. Na faculdade, durante a aula prática de massoterapia, suas mãos tremeram ligeiramente enquanto demonstrava técnicas de relaxamento em uma colega. Cada movimento a lembrava da noite anterior, da forma como André havia reagido ao seu toque, dos gemidos baixos de prazer quando ela encontrava pontos de tensão. Marielle, você está bem? Perguntou professora Helena durante o intervalo. Parece distraída hoje. Estou bem, professora. Apenas cansada. Cuidado para não se sobrecarregar. Sei que você trabalha muito, mas precisa cuidar de si mesma também. Se ela soubesse, Marielle pensou amargamente, se soubesse que sua aluna mais dedicada havia passado a noite na cama do patrão, destruindo potencialmente tudo pelo qual havia trabalhado. Durante a aula teórica sobre ética profissional, Marielle sentiu o universo zombando dela. O professor falava sobre limites, sobre a importância de manter relacionamentos profissionais com clientes, sobre como o toque terapêutico jamais deveria ser confundido com intimidade pessoal. O massagista deve sempre manter uma postura profissional, o professor enfatizava. Qualquer tipo de envolvimento pessoal com clientes é uma violação grave dos princípios éticos da profissão. Marielle afundou na cadeira, sentindo-se a pior aluna da turma. Enquanto isso, André tentava se concentrar em uma reunião de diretoria, mas sua mente insistia em voltar para Marielle. A forma como ela havia saído daquela manhã, as palavras amargas sobre pessoas como eles, a dor em seus olhos quando mencionou ser tratada como fantasia. André, a voz de seu sócio Roberto o trouxe de volta à realidade. Você concorda com a proposta de expansão? Desculpem, André se recompôs. Podem repetir os números? Roberto o estudou com preocupação. Você está bem? Parece diferente hoje. Estou ótimo. André mentiu, tentando focar nos gráficos à sua frente, mas não conseguia. Marielle havia mexido com algo profundo dentro dele, havia despertado uma parte que ele havia enterrado sob anos de trabalho obsessivo e relacionamentos superficiais. Quando a reunião finalmente terminou, André se trancou em seu escritório e pegou o telefone, discando o número dela antes que pudesse mudar de ideia. Alô? A voz dela soou cansada. Marielle, sou eu. Um silêncio prolongado. André, não deveríamos estar conversando. Precisamos conversar sobre hoje de manhã, sobre o que você disse. Eu disse a verdade. Disse bobagens. André se levantou, caminhando até a janela. Essa história de pessoas como nós é preconceito. É realismo. É medo. Outro silêncio, e André pôde ouvir a respiração irregular dela do outro lado da linha. Marielle, você ainda está aí? Estou. A voz dela estava mais baixa. Agora, André, eu não quero me machucar e não quero complicar sua vida. Você não está complicando nada. Na verdade, pela primeira vez em anos, sinto que as coisas estão se clarificando. O que você quer dizer? André respirou fundo. Quero dizer que ontem à noite não foi um erro. Quero dizer que não consigo parar de pensar em você. Quero dizer que gostaria de ter a chance de provar que isso pode ser mais do que você imagina. André, jantar comigo hoje à noite, não como patrão e empregada, como André e Marielle. Duas pessoas que se conheceram e sentiram uma conexão. Eu não sei. Um jantar, Marielle. Se depois disso você ainda achar que somos mundos diferentes demais, eu respeito sua decisão. Mas me dê uma chance de mostrar que você está errada. O silêncio se estendeu por tanto tempo que André pensou que ela havia desligado. Onde? Ela finalmente perguntou tão baixo que ele quase não ouviu. Você escolhe. Onde você se sentiria confortável? Existe um pequeno restaurante italiano no meu bairro.
Nada elegante, mas a comida é boa. André sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Perfeito, me manda o endereço. André? Sim? Isso é uma má ideia. Provavelmente, ele concordou. Mas às vezes, as melhores coisas da vida começam com más ideias. Depois que desligou, André se recostou na cadeira, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Esperança misturada com nervosismo. Ele estava prestes a se aventurar em território desconhecido, longe de seu mundo controlado de negócios e contratos. E pela primeira vez na vida, isso não o assustava, o emocionava. Marielle desligou o telefone e ficou parada na sala de sua pequena casa, olhando para o aparelho como se ele fosse uma bomba que acabara de desarmar. Ou armar. Ela havia dito sim. Apesar de todos os seus medos, apesar de toda a racionalidade gritando que aquilo era loucura, ela havia concordado em jantar com André. Não como empregada e patrão, mas como? O que exatamente? Olhou ao redor de sua modesta sala de estar. Os móveis simples, a televisão pequena, as contas organizadas sobre a mesa de centro. Depois pensou no apartamento de André, na vista deslumbrante, no banheiro que era maior que seu quarto. Talvez ele tivesse razão sobre ela estar com medo. Mas o medo, ela havia aprendido na vida, geralmente estava lá por uma boa razão. Ainda assim, enquanto escolhia o que vestir para o jantar, Marielle se permitiu um pequeno sorriso. Talvez, apenas talvez, algumas más ideias valessem a pena. André estacionou seu Audi preto em frente ao pequeno restaurante italiano e por um momento hesitou. O estabelecimento era aconchegante, mas simples, com uma fachada modesta e algumas mesas na calçada iluminadas por luzes de Natal que permaneciam acesas o ano todo. Era completamente diferente dos restaurantes sofisticados que frequentava, mas havia algo charmoso naquela autenticidade. Através da janela, ele avistou Marielle já sentada em uma mesa no canto. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, os cabelos soltos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Mesmo de longe, podia perceber sua tensão na forma como brincava nervosamente com a alça da bolsa. André respirou fundo e entrou no restaurante. O ambiente era acolhedor, com mesas pequenas cobertas por toalhas xadrez, velas acesas e o aroma inconfundível de alho e manjericão no ar. Algumas cabeças se viraram quando ele passou, não por reconhecimento, mas simplesmente porque sua presença elegante contrastava com o ambiente casual. Oi, ele disse suavemente parando ao lado da mesa. Marielle levantou os olhos e André sentiu aquela familiar pontada no peito. Ela estava linda, mas havia uma vulnerabilidade em sua expressão que o fez querer protegê-la de todos os medos que a atormentavam. Oi, ela respondeu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Você encontrou fácil? GPS é uma maravilha. André sorriu, sentando-se à sua frente. Este lugar é ótimo. Tem um clima bem aconchegante. Um silêncio ligeiramente constrangido se instalou entre eles. Era estranho estar ali, longe do apartamento dele, sem a barreira natural de seus papéis profissionais. Era como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. Você vem aqui sempre? André perguntou, tentando quebrar o gelo. Quando posso me dar ao luxo, Marielle respondeu honestamente. A Dona Maria, que é italiana de verdade, faz a melhor lasanha da região. E os preços são acessíveis. André notou a forma cuidadosa como ela escolheu as palavras, evitando dizer barato. Havia orgulho em sua voz, mesmo falando sobre limitações financeiras, e isso só aumentou sua admiração por ela. Ah, vocês voltaram. A voz animada de uma senhora robusta os interrompeu. Marielle, querida, que bom te ver. André olhou surpreso entre as duas mulheres. A senhora, presumivelmente a Dona Maria, sorria largamente para Marielle. Mas quando seus olhos se voltaram para André, houve uma mudança sutil em sua expressão. Dona Maria, este é André, Marielle disse, claramente nervosa. André, esta é Dona Maria, a proprietária. Muito prazer. André se levantou e estendeu a mão, que foi apertada firmemente pela italiana. Maria o estudou por alguns segundos.
Depois se voltou para Marielle com um olhar questionador. Então este é o rapaz misterioso? Dona. Maria. Marielle corou furiosamente. O que foi? Uma mulher não pode ter curiosidade? Maria riu, mas André percebeu que estava sendo avaliado. Marielle falou sobre você algumas vezes. Sempre muito reservada, esta menina. Falou sobre mim? André perguntou surpreendido. Só essas coisas do trabalho. Marielle se apressou em esclarecer. Trabalho é? Maria arqueou uma sobrancelha. Bom, vou deixar vocês conversarem. Mas André... Ela se voltou para ele com um olhar maternal, mas firme. Espero que você saiba que Marielle é uma menina especial. Qualquer um que a machuque terá que lidar comigo. André sentiu o peso da responsabilidade naquelas palavras. Entendo perfeitamente, senhora. Quando Maria se afastou, Marielle enterrou o rosto nas mãos. Desculpa por isso, ela é meio... protetora. Não precisa se desculpar. É bom que você tenha pessoas que se importam com você. André se inclinou para a frente. Marielle, você falou sobre mim para ela? Foi difícil guardar tudo para mim. Ela admitiu sem levantar os olhos. Depois da primeira semana trabalhando para você, eu estava confusa. Você não era o que eu esperava. O que você esperava? Um chefe arrogante e distante. Alguém que mal notaria minha presença. Finalmente ela o olhou. Mas você sempre foi educado. Sempre perguntava sobre meu dia. Lembrava de pequenos detalhes. Eu não estava preparada para gostar de você. O coração de André acelerou. E gosta. Antes que Marielle pudesse responder, Maria retornou com uma garrafa de vinho tinto. Por conta da casa, ela anunciou, servindo 2 taças. Chianti clássico. Perfeito para uma noite especial. Depois que ficaram sozinhos novamente, André levantou sua taça. Há noites especiais. Marielle hesitou, depois ergueu a sua. Há má ideias que podem dar certo. Eles brindaram, e quando seus dedos se roçaram nas taças, ambos sentiram aquela familiar centelha elétrica. Marielle, André disse suavemente, quero que você saiba que estou aqui porque quero estar. Não por pena, não por caridade, não, por algum jogo, porque você me fascina de uma forma que não consigo explicar. Como posso ter certeza disso? A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Como posso saber que não é apenas novidade? Que quando a empolgação passar você não vai perceber que somos muito diferentes? André colocou sua mão sobre a dela na mesa. Porque as diferenças não me assustam. Na verdade, você me mostra coisas que eu havia esquecido que existiam. Como o quê? Como é possível trabalhar o dia todo e ainda ter energia para estudar à noite por um sonho? Como é possível ser gentil com alguém que teve um dia ruim, mesmo quando você provavelmente teve um dia ainda pior? Como é possível encontrar alegria em coisas simples? André apertou sua mão. Você me lembra do que realmente importa. Marielle sentiu lágrimas formando em seus olhos. André, deixa eu te contar uma coisa, ele continuou. Ontem, depois que você saiu, eu fiquei pensando. Nos últimos 5 anos, saí com pelo menos 1 dúzia de mulheres. Modelos, executivas, herdeiras, mulheres que no papel seriam perfeitas para mim. E sabem qual foi o problema com todas elas? Qual? Nenhuma me fez sentir o que senti. Ontem à noite conversando com você, nenhuma me fez querer ser uma pessoa melhor. Com você eu não sou o André empresário, o André que tem que impressionar ou fechar negócios. Sou apenas eu. Marielle precisou desviar o olhar, a intensidade de suas palavras sendo demais. E se você descobrir que não gosta de quem você é quando não está sendo o empresário? Então eu vou trabalhar para me tornar alguém de quem eu goste, alguém que mereça você. A sinceridade em sua voz fez o coração de Marielle disparar. Ela estava acostumada a homens que faziam promessas vazias, que falavam bonito, mas nunca agiam. Mas havia algo diferente em André, uma honestidade crua que a deixava sem defesas. Você tem que entender, ela disse finalmente, que minha vida não é glamurosa. Eu acordo às 5 da manhã, trabalho o dia todo, estudo à noite,
Fins de semana são para estudar e fazer tarefas domésticas. Eu não vou a eventos sociais, não tenho roupas caras, não. Marielle, Andrea interrompeu gentilmente. Você acha que eu me importo com alguma dessas coisas? Deveria se importar. Seus amigos vão se importar. Sua família. Minha família se resume ao meu pai, que mal fala comigo desde que saí da empresa dele para criar a minha própria. E meus amigos? André fez uma pausa. Na verdade, não tenho muitos amigos de verdade. A maioria são contatos de negócios. Marielle o estudou, percebendo pela primeira vez a solidão por trás do sucesso. E isso não te deixa triste? Deixava até conhecer você. Maria apareceu novamente, desta vez trazendo pratos fumegantes de lasanha. Especialidade da casa, ela anunciou orgulhosamente. Receita da minha nona. A comida estava deliciosa, e conforme o jantar progrediu, a tensão inicial foi se dissipando. Eles conversaram sobre tudo, livros, filmes, sonhos, medos. André contou sobre sua infância difícil, filho de pais divorciados, criado mais por babás do que pela família. Marielle compartilhou suas memórias de uma infância simples, mas cheia de amor, mesmo com as dificuldades financeiras. Minha mãe sempre dizia que a riqueza de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é capaz de dar, Marielle disse, brincando com o último pedaço de lasanha no prato. Sua mãe parece uma mulher sábia. Era. Ela morreu quando eu tinha 18 anos. A voz de Marielle ficou mais baixa. Foi por isso que eu decidi estudar massoterapia. Vi como os tratamentos convencionais a faziam sofrer e pesquisei sobre terapias complementares. Descobri que o toque terapêutico pode fazer muito para aliviar dor e ansiedade. André sentiu uma onda de emoção. Então ontem à noite, quando você me ofereceu massagem, foi instintivo. Você estava tão tenso, tão sobrecarregado. Eu só queria ajudar. E ajudou, mais do que você imagina. Eles se olharam através da mesa e novamente aquela conexão poderosa pulsou entre eles. André estendeu a mão e acariciou o rosto dela suavemente. Marielle, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas não de você, não de nós. Tenho medo de deixar isso passar e me arrepender pelo resto da vida. E se não der certo? Ela sussurrou. Se der. Marielle fechou os olhos, sentindo o toque dele em sua pele. Eu não sei como navegar nesse mundo, André. Eu não sei como ser a mulher de um empresário de sucesso. Você não precisa ser a mulher de ninguém. Precisa apenas ser você. É por isso que eu me apaixonei. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. André as havia dito sem pensar, mas no momento em que saíram, soube que eram verdadeiras. Você se apaixonou? Marielle abriu os olhos, procurando por sinais de que ele estava apenas sendo dramático. Estou me apaixonando, André corrigiu. Todos os dias um pouco mais. Marielle sentiu algo se deslocando dentro do peito, como se uma barreira cuidadosamente construída estivesse começando a ruir. André, não precisa dizer nada agora. Só não me peça para fingir que isso não está acontecendo. Não me peça para voltar atrás. Maria apareceu ao lado da mesa com sobremesa. Tiramisu para 2. Por conta da casa, ela disse com um sorriso conspiratório, para adoçar a noite. Quando eles dividiram a sobremesa, suas colheres se encontrando ocasionalmente, Marielle se permitiu imaginar pela primeira vez que talvez aquilo pudesse funcionar. Talvez André fosse sincero. Talvez ela merecesse uma chance de ser feliz. Posso te levar em casa? André perguntou quando terminaram. Eu vim de ônibus. Então definitivamente vou te levar. No carro, o silêncio era carregado de possibilidades. Quando André parou em frente à casa simples de Marielle, ela ficou por um momento sem se mover. Marielle? Tenho medo, ela admitiu. Tenho medo de me abrir e descobrir que era apenas uma ilusão. André desligou o motor e se virou para ela. Então vamos devagar, no seu ritmo. Não precisa decidir nada esta noite. E o trabalho? Como vamos? Vamos descobrir juntos, uma coisa de cada vez. Marielle o olhou nos olhos e viu sinceridade, paciência, algo que poderia ser amor. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma.
Por que eu? De todas as mulheres que você pode ter, por que uma empregada doméstica que estuda massoterapia? André sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Porque você é a única que me faz querer ser digno de ser amado. Com essas palavras, ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Marielle sabia que havia tomado sua decisão. André. Sim? Quero tentar. Tenho medo, mas quero tentar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o sol nascendo. Tem certeza? Não, mas às vezes as melhores decisões são aquelas que tomamos mesmo sem ter certeza. Enquanto André a observava entrar em casa, acenando da janela, ele sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Marielle havia entrado em seu mundo e o transformado completamente. E pela primeira vez em sua vida adulta, André Ramos não tinha um plano de negócios para o que vinha pela frente. Só tinha esperança, medo e algo que poderia ser amor verdadeiro. Os próximos dias foram como uma dança delicada entre André e Marielle, cada um tentando encontrar o equilíbrio entre seus papéis profissionais e os sentimentos que cresciam entre eles. Na segunda-feira seguinte ao jantar, Marielle chegou ao apartamento com uma mistura de nervosismo e antecipação que a deixou com o estômago embrulhado. André estava na cozinha quando ela chegou, vestindo uma camisa casual azul clara e jeans, uma visão completamente diferente do executivo de terno que ela estava acostumada a ver. Bom dia, ele disse suavemente, levantando os olhos do laptop onde trabalhava. Bom dia, Sr. André. Marielle respondeu automaticamente, depois se corrigiu corando. Quero dizer, bom dia, André. Ele sorriu. Ainda estamos descobrindo como fazer isso, não é? É estranho, ela admitiu, colocando a bolsa na cadeira. Ontem à noite você era você. Hoje você é meu chefe novamente, e eu não sei como. Ei, André se levantou e caminhou até ela, mas parou, a uma distância respeitosa. Não há um manual de instruções para isso. Vamos descobrir juntos, está bem? Marielle assentiu, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Talvez seja melhor se eu continuar trabalhando normalmente hoje, para não complicar as coisas. Se é isso que você quer, André concordou, embora houvesse um toque de decepção em sua voz. Mas Marielle, sim? Isso não muda nada do que conversamos ontem. Durante toda a manhã, eles mantiveram uma cortesia profissional cuidadosa, mas havia uma corrente subterrânea de consciência um do outro que tornava cada interação carregada. Quando Marielle passava por onde André trabalhava, ele levantava os olhos involuntariamente. Quando ele se movia pela casa, ela sabia exatamente onde ele estava sem precisar olhar. Na hora do almoço, André quebrou o protocolo que eles haviam estabelecido silenciosamente. Marielle, você almoçou? Vou comer um sanduíche mais tarde, ela respondeu, continuando a limpar a estante da sala. Coma comigo. Ela parou, olhando por cima do ombro. André, por favor, estou pedindo como alguém que se importa com você, não como seu chefe. A vulnerabilidade em sua voz a fez se virar completamente. Você não acha que as pessoas vão falar? Seus vizinhos, o porteiro? Que falem. Eu não vou esconder que me importo com você. Marielle hesitou, depois suspirou. Está bem, mas apenas almoço. Eles se sentaram na varanda com vista para a cidade, compartilhando uma salada que André havia pedido do restaurante do térreo. A vista era deslumbrante, mas Marielle se sentia desconfortável com a opulência ao redor. Você sempre quis morar em um lugar assim? Ela perguntou, olhando os prédios que se estendiam até o horizonte. Na verdade, não. Quando era criança, sonhava com uma casa simples com quintal onde pudesse ter um cachorro. André sorriu nostalgicamente. Mas aí a vida aconteceu, e isso aqui se tornou um símbolo de sucesso. E agora? Agora parece apenas um lugar vazio e grande demais para uma pessoa só. Marielle o olhou, percebendo a solidão que ele carregava mesmo cercado de luxo. Você já pensou em mudar? Nunca tive motivo para pensar nisso até agora. A implicação ficou suspensa no ar entre eles. Marielle desviou o olhar, brincando com a salada no prato.
André, preciso te falar uma coisa. Pode falar. Hoje, de manhã, quando estava vindo para cá, encontrei minha vizinha, Dona Rosa. Ela viu você me deixando em casa sábado à noite. André tensionou. E? Ela fez algumas perguntas sobre quem você era, se eu estava me envolvendo com patrão. Marielle fez aspas no ar. Ela disse que já viu muitas meninas se machucarem assim. O que você respondeu? Que você era apenas um amigo. Mas não sei se ela acreditou. Marielle suspirou. André, você precisa entender que no meu mundo, quando uma empregada doméstica se envolve com o patrão, raramente termina bem para ela. André sentiu uma pontada de irritação, não com Marielle, mas com a situação. E no meu mundo, quando um homem se apaixona por uma mulher incrível, ele deveria ter o direito de demonstrar isso sem ser julgado por diferenças sociais. Se apaixona? Marielle repetiu, o coração acelerando. Já falei isso ontem. E hoje, acordo ainda mais certo disso. Antes que Marielle pudesse responder, o telefone de André tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpa, preciso atender. É meu sócio. Ele deslizou o dedo para aceitar a chamada. Roberto, o que foi? Marielle podia ouvir a voz agitada do outro lado, embora não conseguisse distinguir as palavras. A expressão de André mudou gradualmente, ficando mais séria. Quando? André, perguntou levantando-se. Está bem, estarei aí em 20 minutos. Ele desligou e se virou para Marielle, claramente frustrado. Preciso ir para o escritório. Temos uma situação com um cliente importante. Claro, vá. Eu termino aqui e... Vem comigo. Marielle piscou surpresa. Como? Vem comigo para o escritório. Quero que você conheça onde eu trabalho, o que eu faço. André, eu não posso simplesmente aparecer no seu escritório. Por que não? Porque... Marielle gesticulou procurando palavras. Porque não é meu lugar. André se aproximou dela, pegando suas mãos. Marielle, se vamos tentar fazer isso funcionar, você precisa conhecer minha vida. E eu preciso que você se sinta à vontade em todos os aspectos dela. E se seus funcionários pensarem que... Que o quê? Que eu tenho uma namorada linda e inteligente? Namorada? A palavra saiu como um sussurro. André parou percebendo o que havia dito. Bem, sim, se você quiser. Se for isso que você quer também. Marielle o olhou nos olhos, vendo esperança e vulnerabilidade em igual medida. Eu quero, ela disse suavemente, mas tenho medo. Então vamos ter medo juntos, mas vamos viver mesmo assim. 40 minutos depois, Marielle se encontrava no elevador do prédio comercial mais moderno da cidade, suas mãos suadas, enquanto subia para o 15º andar onde ficava a empresa de André. Ela havia corrido para casa para trocar de roupa, vestindo seu melhor vestido, um azul marinho simples, mas elegante, que comprou para entrevistas de emprego. Relaxa, André disse suavemente, notando sua tensão. São apenas pessoas. Pessoas que ganham em um mês o que eu ganho em um ano, Marielle murmurou. Pessoas que trabalham para mim, André corrigiu. E se alguém for desrespeitoso com você, não trabalhará mais para mim. As portas do elevador se abriram para revelar um ambiente corporativo elegante, com paredes de vidro, móveis modernos e vista panorâmica da cidade. Várias pessoas passavam apressadas com laptops e papéis, o ambiente vibrando com energia profissional. André, um homem alto de cabelos grisalhos, se aproximou rapidamente. Que bom que veio. Temos uma situação com a Maxwell Corp e... Roberto, André o interrompeu gentilmente. Quero que conheça Marielle. Marielle, este é Roberto, meu sócio. Roberto olhou de André para Marielle, claramente surpreso. Era raro André trazer visitas pessoais ao escritório, especialmente mulheres que não fossem do mesmo círculo social. Prazer em conhecê-la, Roberto disse educadamente, embora seus olhos revelassem curiosidade. Você trabalha na área? Não, Marielle respondeu, sentindo-se desconfortável sob seu escrutínio. Estou estudando massoterapia. Que interessante, Roberto disse, mas sua atenção já estava voltando para André.
Podemos conversar no seu escritório? Nos próximos 40 minutos, Marielle ficou sentada numa poltrona no escritório de André, observando-o trabalhar. Ela viu uma faceta completamente diferente dele. O André executivo, tomando decisões rápidas, falando com autoridade sobre contratos e estratégias. Era impressionante, mas também um pouco intimidante. Durante uma pausa na reunião, a secretária de André, uma mulher elegante na faixa dos 40, trouxe café. Marielle notou como ela a avaliou discretamente, desde a roupa até a postura. Você é a nova consultora? A secretária perguntou com um sorriso profissional. Não, Marielle começou. Marielle é minha namorada, André disse firmemente, entrando no escritório. Carla, ela pode precisar de qualquer coisa enquanto estou em reunião. Carla não conseguiu esconder a surpresa. Claro, Sr. André. Quando ficaram sozinhas, um silêncio constrangido se instalou. Carla claramente estava reavaliando Marielle, tentando encaixá-la no padrão das mulheres que André costumava apresentar. Há quanto tempo vocês se conhecem? Carla perguntou, fingindo organizar papéis. Pouco mais de um mês, Marielle respondeu honestamente. Ah! O tom de Carla foi neutro, mas Marielle captou o subtexto. Muito pouco tempo para ser apresentada. Como namorada. Quando André finalmente terminou suas reuniões, já era fim da tarde. Marielle tinha observado o fluxo constante de pessoas entrando e saindo, as conversas sobre investimentos e projetos que envolviam somas que ela mal conseguia imaginar. Como foi? André perguntou, sentando-se ao lado dela. Intimidante, Marielle admitiu. Seu mundo é muito diferente do meu. Mas o que você achou? Marielle hesitou. Você é incrível no que faz. Vê-lo trabalhando é impressionante, mas também me fez perceber o quanto nossos mundos são diferentes. André sentiu o estômago apertar. Diferente como? As pessoas aqui, elas te respeitam, te admiram, mas eu posso ver que também se perguntam o que você está fazendo comigo. Marielle, não, deixa eu terminar. Ela se virou para encará-lo. Eu vi como sua secretária me olhou. Como seu sócio reagiu quando você me apresentou. E não os culpo. Eu também me perguntaria. E o que você está pensando agora? Marielle respirou fundo. Estou pensando que talvez precisemos ir mais devagar. Não porque não quero isso, mas porque quero que dê certo. E para dar certo, eu preciso encontrar meu lugar no seu mundo sem perder quem eu sou. André pegou suas mãos. Você nunca vai perder quem você é. É quem você é que me faz te amar. Amar? A palavra saiu como um suspiro. Sim, Marielle. Eu te amo. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado e promessa. Marielle sentiu lágrimas formando em seus olhos. André, não precisa dizer agora. Só, não me peça para voltar atrás. Não posso mais fingir que isso é apenas atração ou curiosidade. Marielle o olhou. Este homem poderoso e bem-sucedido que estava se declarando para ela com a vulnerabilidade de um adolescente apaixonado. Eu também te amo, ela sussurrou. E é exatamente por isso que tenho tanto medo. André a puxou para seus braços, beijando-a suavemente. Então vamos ter medo juntos, mas vamos amar também. Quando se separaram, Marielle sabia que havia cruzado outra linha. Não era mais apenas atração ou possibilidade. Era amor declarado, com todas as complicações e promessas que isso trazia. André? Sim? O que vamos fazer agora? Ele sorriu, acariciando seu rosto. Agora vamos para casa e pedimos pizza. E amanhã descobrimos como duas pessoas de mundos diferentes constroem um mundo próprio. Enquanto saíam do prédio de mãos dadas, Marielle se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o amor fosse suficiente para superar qualquer diferença. 2 semanas se passaram desde que André e Marielle assumiram publicamente seu relacionamento. E cada dia trouxe novos desafios e descobertas. André havia insistido em mudar a dinâmica de trabalho. Marielle continuaria cuidando do apartamento, mas agora como uma escolha, não uma necessidade financeira. Ele havia aumentado substancialmente seu
salário, argumentando que ela merecia ser valorizada adequadamente. Não é caridade, ele havia dito quando ela protestou. É reconhecimento pelo seu trabalho excepcional. Mas Marielle sabia que era mais do que isso. Era André tentando nivelar o campo de jogo entre eles, e embora ela apreciasse a intenção, ainda lutava com o desconforto de aceitar sua ajuda. Nesta manhã de sábado em particular, André havia sugerido algo que a deixou nervosa. Queria conhecer o mundo dela. Quero ir onde você cresceu, conhecer seus amigos, entender de onde você vem. Ele havia dito na noite anterior. Se você vai fazer parte da minha vida, eu quero fazer parte da sua também. Agora, enquanto André estacionava seu Audi em frente à casa simples onde Marielle cresceu no bairro de Cidade Tiradentes, ela via o nervosismo em seus olhos também. Era um mundo completamente diferente. Casas pequenas e coladas umas às outras, ruas de paralelepípedo, crianças brincando na calçada. Você tem certeza disso? Marielle perguntou, notando como algumas pessoas na rua já olhavam curiosas para o carro importado. Tenho certeza, André respondeu, mas ela podia ver que ele estava fora de sua zona de conforto. Quero conhecer seu pai. Marielle respirou fundo e saiu do carro. Seu pai, João, estava no pequeno quintal dos fundos consertando uma bicicleta quando os viu chegando. Era um homem alto e magro na faixa dos 50, com mãos calejadas de anos de trabalho em oficina mecânica. Quando viu André, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Pai, Marielle disse, abraçando-o. Este é André sobre quem eu falei. João limpou as mãos sujas de graxa em um pano antes de estender uma para André. Então você é o famoso André. Senhor João, é um prazer conhecê-lo, André disse, apertando firmemente a mão do homem mais velho. Marielle fala muito sobre o senhor. Imagino que sim. João estudou André dos pés à cabeça, desde os sapatos caros até o relógio no pulso. Entre, vamos conversar. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa, com móveis simples e bem cuidados. Na parede da sala, fotos da família sorrindo em momentos felizes, incluindo várias de uma mulher que André reconheceu como sendo a mãe de Marielle. Ela tinha os mesmos olhos gentis da filha. Café? João ofereceu, mas havia uma formalidade em sua voz que não existia quando falava com a filha. Seria ótimo, obrigado. Enquanto João preparava o café, Marielle mostrou a André pela pequena casa. Seu quarto de infância ainda estava quase como ela havia deixado. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha simples, livros empilhados em prateleiras improvisadas. Era aqui que você estudava? André perguntou, tocando os livros didáticos antigos. Até altas horas. Mamãe sempre dizia que educação era a única herança que eles podiam me deixar. A voz de Marielle ficou mais suave. Papai trabalhava 2 turnos para pagar meus estudos. André sentiu um aperto no peito. Imaginando a adolescente Marielle naquele quartinho apertado, estudando sob a luz fraca, sonhando com um futuro melhor. Quando voltaram para a sala, João já havia servido o café em xícaras desemparelhadas, mas limpas. Ele se sentou na poltrona favorita. André notou que estava gasta pelo uso e cruzou os braços. Então, André, Marielle me disse que você tem uma empresa de tecnologia. Sim, senhor. Desenvolvimento de software para outras empresas. Deve dar um bom dinheiro. Pai. Marielle começou, mas João levantou a mão. É uma pergunta válida. Quero entender que tipo de homem está interessado na minha filha. André se inclinou para a frente, encontrando o olhar direto de João. O senhor está certo em questionar minhas intenções. Se eu tivesse uma filha como Marielle, faria a mesma coisa. E quais são suas intenções? A pergunta ficou suspensa no ar. Marielle segurou a respiração, esperando a resposta. Amo sua filha, senhor João, e quero construir uma vida com ela. João estudou André por um longo momento. Você sabe que Marielle trabalha para você? Trabalhava. A situação mudou. Mudou como? André hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela ainda cuida do meu apartamento porque gosta de fazer isso, mas agora é como uma escolha pessoal. Não, uma necessidade financeira.
Ah, João se recostou na poltrona. Então agora você a sustenta. Pai! Marielle protestou, mas André tocou seu braço gentilmente. É uma preocupação legítima, André disse. Senhor João, eu não quero que Marielle dependa de mim financeiramente. Quero apoiá-la para que ela possa alcançar seus próprios sonhos. Ela vai se formar em massoterapia e abrir seu próprio negócio. Eu apenas quero tornar isso possível mais rapidamente. E se vocês terminarem, o que acontece com ela? A pergunta foi como um soco no estômago. André olhou para Marielle, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Era a mesma pergunta que a assombrava. Não vou terminar com ela, André disse firmemente. Mas entendo sua preocupação. Se por alguma razão isso acontecesse, eu garantiria que ela estivesse estável financeiramente. João assentiu lentamente. Você parece sincero. Mas, André, minha filha já sofreu bastante na vida. A mãe dela morreu quando Marielle estava começando a faculdade. Ela teve que trancar o curso, trabalhar para me ajudar com as contas médicas. Quando finalmente pôde voltar a estudar, foi com massoterapia porque era o que ela podia pagar. André sentiu uma onda de emoção. Marielle nunca havia contado essa parte da história. Sobre trancar a faculdade, sobre ajudar com contas médicas. Pai, você não precisa... Marielle começou. Preciso sim. João olhou diretamente para André. Quero que você entenda que minha filha não é uma mulher que busca vida fácil. Ela trabalha duro por tudo que tem. E se você está aqui porque acha que ela precisa ser salva, está enganado. Não acho isso, André disse suavemente. Na verdade, acho que ela é quem está me salvando. João o estudou por mais alguns segundos. Depois seu rosto se suavizou ligeiramente. Marielle mostra as fotos da sua mãe para ele. Os próximos 30 minutos foram passados folheando álbuns de fotos, João contando histórias sobre a esposa que havia perdido e a filha de quem se orgulhava. André viu Marielle criança, adolescente sonhadora, jovem adulta lutando para reconstruir a vida após a perda da mãe. Esta foi tirada no dia da formatura do ensino médio, João disse, mostrando uma foto de Marielle sorrindo radiante ao lado dos pais. Era para ela ter ido direto para a universidade, mas aí a Maria adoeceu. Ela ia estudar o quê? André perguntou. Fisioterapia. Sempre quis ajudar pessoas, desde pequena. João sorriu com carinho. Quando teve que trocar para massoterapia, ficou triste no início, mas depois disse que era o destino, que talvez fosse isso que ela deveria fazer mesmo. André olhou para Marielle, que estava corada. Mais uma peça do quebra-cabeças de quem ela era se encaixou no lugar. O almoço foi uma experiência reveladora. João havia preparado feijoada, comida de verdade, como ele disse, e insistiu que André comesse como gente. André se viu relaxando genuinamente pela primeira vez em semanas, ouvindo histórias do bairro, rindo das anedotas de João sobre clientes da oficina. Você sabe trocar pneu? João perguntou de repente. Sei. Teoricamente, André admitiu. Teoricamente não conta, vem aqui. Para espanto de Marielle, seu pai levou André para a garagem improvisada e passou a próxima hora ensinando-o a trocar pneu, verificar óleo e outras habilidades essenciais de homem, como João dizia. Não importa quanto dinheiro você tenha, João disse enquanto André lutava com uma chave de roda. Se não souber se virar sozinho, não é homem de verdade. André, com as mãos sujas de graxa e suor na testa, riu. O senhor está certo. Meu pai nunca me ensinou essas coisas. Pai ocupado demais ganhando dinheiro? João perguntou sem malícia. Pai ocupado demais sendo desapontado comigo, André respondeu honestamente. João parou o que estava fazendo e olhou para ele. Por quê? Porque saí da empresa da família para criar a minha própria. Ele achou que eu estava sendo arrogante e ingrato. E estava. André considerou a pergunta. Talvez um pouco, mas também estava tentando provar que podia ter sucesso por mérito próprio. João voltou ao pneu. Às vezes a gente precisa decepcionar os pais para não decepcionar a si mesmo. A simplicidade da observação atingiu André como um raio.
Este homem sem educação formal ou riqueza havia acabado de resumir anos de terapia em uma frase. Quando finalmente se despediram, já era fim da tarde. João abraçou André, um abraço verdadeiro, não apenas um cumprimento formal. "Cuida bem da minha menina", ele disse baixinho. "Sempre", André prometeu. No carro, voltando para o centro da cidade, Marielle estava quieta. "Seu pai é incrível", André disse finalmente. "Você gostou mesmo?" "Gostei. E acho que ele gostou de mim também depois que me fez trocar aquele pneu." Marielle riu. "Ele estava te testando. Papai sempre disse que pode confiar em um homem que não tem medo de sujar as mãos." "E eu passei no teste?" "Passou." Ela se virou para olhá-lo. "André, você não precisava fazer isso. Sei que foi difícil para você." "Por que seria difícil?" "Porque somos muito diferentes. Minha casa, meu pai, nosso jeito de viver." André parou no sinal vermelho e se virou para ela. "Marielle, sua casa tem mais amor e calor do que meu apartamento jamais teve. Seu pai é mais homem do que muitos milionários que conheço. E você?" Ele acariciou seu rosto. "Você é um milagre que aconteceu na minha vida." "Mesmo? Mesmo. E sabe o que mais?" "O quê?" "Quero que você me ensine a cozinhar feijoada. E quero aprender a trocar pneu direito. Quero conhecer seus amigos, quero entender de onde vem essa força que você tem." Marielle sentiu lágrimas formando em seus olhos. "Por quê?" "Porque não quero apenas que você entre no meu mundo. Quero que criemos um mundo nosso, onde eu seja o melhor de mim mesmo, e você seja completamente livre para ser quem você é." Naquela noite, em seu apartamento, eles cozinharam juntos uma receita simples que João havia ensinado a André. Era apenas macarrão com molho de tomate, mas havia algo profundamente íntimo em estar ali, na cozinha, trabalhando lado a lado como um casal real. "André?" Marielle disse enquanto ele lutava para cortar cebolas. "Sim?" "Obrigada por hoje, por ter feito isso pelo meu pai, por mim. Obrigado a você por me deixar conhecer de onde você vem. Me ajuda a entender por que você é tão especial." Eles se beijaram ali na cozinha, cercados pelo aroma de alho refogado e pela sensação de que estavam construindo algo sólido e verdadeiro. Mais tarde, deitados no sofá assistindo um filme antigo, Marielle se aconchegou contra o peito de André. "André? Acho que estou pronta." "Pronta para quê?" "Para parar de ter tanto medo. Para confiar que isso pode dar certo." André beijou o topo de sua cabeça. "Tem certeza?" "Tenho. Porque hoje vi que você não está tentando me mudar. Você está tentando se conhecer melhor através de mim. E isso é amor de verdade." "É amor de verdade", ele concordou. "E Marielle?" "Sim. Amanhã quero que você me ensine a fazer café como seu pai faz. E semana que vem quero conhecer seus amigos da faculdade." "E depois?" André sorriu contra seus cabelos. "Depois vamos continuar construindo nossa vida juntos, um dia de cada vez." Pela primeira vez desde que se conheceram, Marielle se permitiu acreditar completamente que eles podiam superar qualquer obstáculo. Não porque não havia diferenças entre eles, mas porque estavam dispostos a construir pontes sobre essas diferenças com amor, respeito e compreensão mútua. 3 meses se passaram desde o encontro de André com João, e o relacionamento deles havia florescido de uma forma que surpreendeu a ambos. André havia se tornado um visitante regular da casa de Marielle, aparecendo aos domingos para almoçar, com ela e o pai, sempre trazendo algum projeto de bricolagem que João insistia em ensinar adequadamente. Marielle, por sua vez, havia se tornado uma presença natural no mundo corporativo de André, não como uma intrusa tentando se encaixar, mas como alguém que trazia uma perspectiva única e valiosa. Nesta manhã de sábado de dezembro, Marielle estava em sua última semana de aulas, antes da formatura em massoterapia. André havia insistido em ir com ela para a cerimônia de conclusão do curso, e ela finalmente havia concordado, superando seus medos sobre apresentá-lo publicamente, em seu ambiente acadêmico. Nervosa?
André perguntou enquanto se vestia para sair. Eles haviam decidido que ele passaria a noite na casa de Marielle. Uma decisão que havia escandalizado Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, mas que João havia aprovado com um aceno de cabeça e um já era hora. Um pouco, Marielle admitiu, ajustando o vestido azul claro que André havia dado de presente. É estranho pensar que depois de hoje tudo vai mudar. Vai mudar como? Vou finalmente ser uma massoterapeuta formada. Vou poder abrir meu consultório, ter meus próprios clientes. Ela parou de falar, uma sombra passando por seu rosto. O que foi? Nada, é besteira. André se aproximou, pegando suas mãos. Marielle, depois de tudo que passamos, você ainda acha que pode esconder alguma coisa de mim? Ela suspirou. É que, quando eu abrir meu consultório, quando tiver minha própria vida profissional estabelecida, você ainda vai querer estar comigo? Por que não quereria? Porque até agora eu dependia de você de alguma forma. E se quando eu for completamente independente, você perceber que não precisa mais se sentir protetor, que a atração era... André a silenciou com um beijo suave. Marielle Teixeira, você é a mulher mais frustrante que conheço. Frustrante? Sim, porque não importa quantas vezes eu digo que te amo pelo que você é. Você ainda acha que é pelo que você não é. André acariciou seu rosto. Eu me apaixonei pela mulher determinada que trabalha 2 vezes mais que qualquer pessoa que conheço. Pela mulher que cuida do pai com carinho, que sonha em ajudar outras pessoas através do seu trabalho, que me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. André, não terminei. Estou ansioso para ver você realizar seus sonhos, porque quando você brilha, eu brilho também. Quando você é feliz, eu sou feliz. Não quero protegê-la, quero ser seu parceiro em tudo. As lágrimas que Marielle vinha segurando finalmente escorreram. Como você sempre sabe o que dizer, porque presto atenção, e porque te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. A cerimônia de formatura foi realizada no auditório da faculdade, um espaço simples, mas cheio de significado para os 40 estudantes que finalmente concluíam o curso. André se sentou na segunda fileira, observando Marielle com orgulho, evidente enquanto ela recebia seu diploma. Marielle Teixeira, o diretor anunciou, formada com média 9.8, a melhor da turma. André aplaudiu mais alto que todos, ignorando os olhares curiosos dos outros familiares. Quando Marielle desceu do palco, diploma na mão e sorriso radiante no rosto, ela correu diretamente para seus braços. Consegui! Ela sussurrou contra seu peito. Conseguiu. André confirmou beijando o topo de sua cabeça. E eu não poderia estar mais orgulhoso. Foto da formanda com o namorado? Perguntou uma das colegas de Marielle, já apontando o celular. Claro, André respondeu antes que Marielle pudesse protestar. Na foto que se tornaria uma das favoritas de Marielle, ela estava radiante no vestido azul, diploma na mão, aninhada no abraço de André, que a olhava como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Depois da cerimônia, um grupo de colegas convidou Marielle e André para comemorar em um bar próximo. André observou fascinado como Marielle se transformava no meio de seus pares, confiante, engraçada, claramente respeitada e querida por todos. Então você é o famoso André, disse Beatriz, uma das melhores amigas de Marielle na faculdade. Marielle fala de você o tempo todo. Espero que fale bem, André sorriu. Fala que você é o amor da vida dela e que está apavorada porque é bom demais para ser verdade. Beatriz disse com a honestidade direta da bebida. Beatriz! Marielle protestou corando. O quê? É verdade, você vive dizendo que ele é perfeito, demais e que qualquer hora ele vai cansar de você. André olhou para Marielle, vendo a vulnerabilidade que ela ainda carregava. Bem, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Então é melhor eu fazer alguma coisa para provar que não. Vou a lugar nenhum. Antes que Marielle pudesse perguntar o que ele queria dizer, André havia se levantado da mesa e pedido a atenção de todos no bar. Com licença, sua voz ecoou pelo ambiente.
Sei que estão comemorando a formatura de uma turma incrível, mas gostaria de acrescentar outro motivo para a comemoração. Marielle o olhou com pânico crescente. André, o que você está fazendo? Mas André já estava se ajoelhando ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. O bar inteiro ficou em silêncio. Marielle Teixeira, ele disse, sua voz clara, mas emocionada. Há 4 meses você entrou na minha vida como empregada e mudou tudo. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que existem coisas mais importantes que sucesso financeiro. Me fez querer ser um homem melhor. Marielle estava com as mãos na boca, lágrimas escorrendo livremente. Beatriz estava gravando tudo no celular, gritando, eu não acredito, a cada poucos segundos. Você é minha melhor amiga, minha parceira, a mulher que quero ao meu lado, para sempre. Você me desafia, me completa, me ama apesar de todos os meus defeitos. André abriu a caixinha, revelando um anel de diamante solitário elegante, mas não ostensivo. Marielle, você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marielle olhou o anel, depois o rosto de André, depois seus amigos ao redor, todos esperando sua resposta. André, ela começou, sua voz embargada. Você tem certeza? Você tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho disso. Mesmo sabendo que eu vou querer trabalhar, ter meu próprio dinheiro, minha independência, especialmente por isso. Mesmo sabendo que vou querer continuar morando perto do meu pai, pelo menos por alguns anos, já estava pensando em comprar uma casa no bairro. Mesmo sabendo que eu não sei como ser esposa de empresário, que vou errar em eventos sociais, que... Marielle, André a interrompeu suavemente, ainda ajoelhado. Mesmo sabendo que você vai continuar sendo você, que é exatamente quem eu quero ao meu lado para sempre. Marielle olhou nos olhos dele e viu tudo o que precisava ver. Amor incondicional. Respeito, parceria verdadeira. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, claro que sim. O bar explodiu em aplausos e gritos de alegria. André se levantou e a beijou, colocando o anel em seu dedo, enquanto os amigos dela gritavam congratulações e pediam mais cerveja para comemorar. Espera, Marielle disse quando finalmente conseguiram um momento mais reservado. Você comprou esse anel quando? Há 2 semanas. 2 semanas? E estava planejando pedir hoje? Na verdade, estava planejando pedir há 1 semana, mas não achei o momento certo. Aí hoje, vendo você formada, realizada, brilhando, soube que era a hora perfeita. Por quê? Porque queria pedir quando você estivesse no auge da sua força, não quando estivesse vulnerável. Queira que você soubesse que está escolhendo me amar no momento em que tem todas as opções do mundo. Marielle o beijou novamente, mais profundamente desta vez. Eu te amo tanto que às vezes dói. Eu também. E agora vamos ter o resto da vida para descobrir o quanto esse amor pode crescer. 2 dias depois, André chegou à casa de João, com Marielle, ambos nervosos para dar a notícia. João estava no quintal como sempre, desta vez pintando o portão. Pai, Marielle disse, caminhando até ele com André ao lado, precisamos conversar com você. João olhou de um para o outro, notando imediatamente a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Não exatamente, Marielle mostrou a mão esquerda. André me pediu em casamento. João parou de pintar e olhou o anel, depois André, depois Marielle. Por um momento longo, não disse nada. E você disse sim? Ele finalmente perguntou. Disse. João assentiu lentamente, depois se virou para André. Você pediu minha bênção? André engoliu em seco. Não, senhor. Pensei em pedir, mas decidi que era uma decisão que só Marielle poderia tomar. João o estudou. Boa resposta. Sauli largou o pincel e caminhou até André, estendendo a mão suja de tinta. Bem-vindo à família, filho. O aperto de mão se transformou em um abraço, e Marielle viu lágrimas nos olhos do pai pela primeira vez desde o funeral da mãe. Maria teria gostado muito de você, João disse para André. Ela sempre dizia que Marielle merecia um homem que a visse como ela realmente é. E como ela realmente é,
André perguntou. Forte, independente e capaz de amar com uma generosidade que assusta. Se você conseguir acompanhar isso, vai ser um homem feliz. Uns 3 meses depois, em uma cerimônia simples, mas elegante no quintal da casa de João, que André havia ajudado a reformar completamente, Marielle Teixeira se tornou Marielle Ramos. Ela usava o vestido de noiva da mãe, ajustado por uma costureira local, e carregava um buquê de margaridas brancas, as flores favoritas de Maria. André estava nervoso como nunca havia estado em apresentações para investidores. Quando Marielle apareceu caminhando pelo quintal decorado, guiada por João, ele sentiu as pernas bambearem. Ela estava radiante, não pela maquiagem profissional ou pelo vestido, mas pela felicidade pura que irradiava de cada poro. Quem entrega? Esta mulher, perguntou o juiz de paz. Ela se entrega sozinha, João respondeu firmemente, como sempre fez. Eu apenas a abençoo. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. André havia escrito seus próprios votos. Marielle, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, te desafiar a ser sempre a melhor versão de si mesma e te amar exatamente como você é, pelo resto da minha vida. Marielle também havia preparado os seus. André, você me mostrou que merecemos ser amados não apesar de quem somos, mas por causa de quem somos. Prometo ser sua parceira em tudo, dividir seus sonhos e te apoiar em todas as suas batalhas. Prometo te amar com a mesma coragem com que você me amou primeiro. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi testemunhado por todos os presentes. A família de coração de Marielle, incluindo Dona Maria do restaurante italiano que havia insistido em fazer o buffet, e os amigos verdadeiros de André, que havia descoberto serem mais numerosos do que imaginava quando se permitiu ser autêntico. 6 meses depois do casamento, Marielle estava em seu próprio consultório, um espaço aconchegante que André havia ajudado a encontrar e equipar, mas que era inteiramente dela. Ela havia construído uma clientela sólida através de indicações e dedicação genuína ao bem-estar de seus pacientes. André chegou ao consultório no final da tarde, encontrando Marielle terminando de atender sua última cliente do dia. Como foi? Ele perguntou beijando-a suavemente. Ótimo. A senhora Helena disse que as dores nas costas dela desapareceram completamente depois das sessões. Marielle sorriu, organizando seus óleos essenciais. E você? Como foi a reunião com os japoneses? Fechamos o contrato. Graças às técnicas de relaxamento que você me ensinou, consegui manter a calma durante toda a negociação. Eles caminharam juntos até o carro, mãos entrelaçadas, compartilhando os detalhes do dia como faziam todas as noites. André, Marielle disse quando estavam chegando em casa, a casa que haviam comprado no bairro, a meio caminho entre o mundo dela e o dele. Sim, você é feliz? De verdade. André parou o carro na garagem e se virou para ela. Marielle Ramos, sou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Por quê? Porque às vezes ainda não acredito que isso tudo é real, que conseguimos fazer dar certo. Deu certo, porque era para dar certo. Porque nos amamos o suficiente para fazer o trabalho necessário. André acariciou seu rosto. E por que você tinha razão naquela primeira noite? Sobre o quê? Sobre aproveitar os momentos bons quando eles aparecem. E sabia de uma coisa? O quê? Com você, todos os momentos são bons. Marielle o beijou, ali mesmo na garagem, cercados pela vida simples mas abundante que haviam construído juntos. Uma vida onde as diferenças de origem se tornaram complementaridades, onde o amor havia vencido o medo e onde duas pessoas de mundos diferentes haviam criado um mundo inteiramente novo, feito de respeito mútuo, sonhos compartilhados e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. No fundo, Dona Rosa ainda comentava sobre o casamento improvável, mas agora suas fofocas tinham um tom de admiração. João havia se tornado o sogro mais orgulhoso do mundo, constantemente
elogiando como André se tornara um homem de verdade desde que casara com sua filha. E Dona Maria do restaurante italiano sempre reservava a mesa do canto para o casal que havia se apaixonado em sua casa, dizendo que eles traziam sorte no amor para todos os outros clientes. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que se encaixe perfeitamente em sua vida. É sobre encontrar alguém por quem você está disposto a construir uma vida completamente nova, uma vida melhor, mais rica e mais significativa do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado sozinho. E Marielle e André haviam descoberto exatamente isso, que o amor, quando é real, não apenas muda duas pessoas, transforma o mundo inteiro ao redor delas. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.